A gente sempre foi amigo, como eu te falei, a gente saía junto, conversava, as famílias vinham, ele vinha de férias, quase todo ano ele vinha. Já rapazinho, já teve, foi tendo acesso também, já rapaz? Já, e assim, ele tinha uma fama de namorador, muito namorador. Era Adriana. Tinha fama. Você acha que tinha precisão Não era fama. de você revelar isso? Mas tipo assim, quem conhece, que era amigo dele na época, vai lembrar disso. Ele era bem namorador. E eu conhecia a fama dele e eu falava, meu Deus, tipo assim, não passava pela minha cabeça namorar com ele. A gente era amigo. Mas aí na época ele veio e bem casou na época que eu tava sem ninguém. Tinha um tempo que eu já tava sozinha, sem namorar ninguém e tava de boa. E ele falou assim, aí a gente pode conversar agora? Porque ele falou que queria casar com uma paraibana. Verdade. Falou que queria casar com a paraibana. Eu sempre tive isso na minha cabeça, porque eu já tenho algumas experiências com alguns dos meus irmãos que não casaram com paraibano, né? Normalmente, se você não casar com paraibano, se for com a capixaba, aí dificilmente você traz ela pra cá. Como eu gostava de todo ano estar aqui com os parentes, eu falei, eu quero uma paraibana, mas não só para uma paraibana, também mais com a se agradar da pessoa, né? Então ela foi uma das pessoas assim escolhida que eu já namorou com a Adriana para casar, então? A Adriana já foi para casar, já vim decidido para namorar com ela para casar. Que antes a gente já conversava, já se conhecia, mas no momento que eu cheguei para ela lá, a conversar com ela e pedir ela a Belardo na época para poder namorar, ela já estava decidido. Já pediu em namoro? Em namoro. Hoje em dia parece que não tem. Não, nem existe pediu. Mais, né? Mas pediu em namoro, que coisa foi difícil, tá? Eu já ia perguntar como é que foi esse negócio aí. Então, ela falou bem assim comigo, né? Ela foi lá porque meu irmão tem uma casa lá na Pitombeira, e um pouquinho distante da casa dela. Aí eu conversei com ela e pedi para ela ir lá embaixo comigo pra gente continuar a conversa que nós começamos, né? Ela, não, depois que eu tomar um banho aqui e lavar os queijos... Pode mandar pra mim, por favor, Diego? Depois que eu tomar um banho e lavar os queijos aqui, eu vou lá. Bem assim, beleza. Aí eu desci e falei, vou aguardar ela lá, né? Ela já me deu uma oportunidade. Falou que vai lá e já tá ótimo. Aí quando eu cheguei lá embaixo, a gente continuou uma conversa. Ela já era conhecida ali, que nós já tinha saído outras vezes, como amigo mesmo, então... Aí quando tava voltando pra casa dela, ela falou, você me leva em casa? Eu falei, levo, claro, não ia perder a oportunidade, né? Eu levo sim. Aí quando eu cheguei perto da casa dela, aí eu falei com ela, eu tava decidido, já gostava dela antes, mas nunca tinha tido a oportunidade de falar com ela. Tava querendo uma pessoa séria para namorar, porque meu tempo já acabava, aquele tempo de ficar pra lá, uma com outra já tinha acabado ali e tal. Ela foi assim, mas você vai ter que pedir ao meu pai. Eu, caramba, falei, ih, rapaz, agora ficou difícil. Aí eu falei, então, me dá um tempo aí, pelo menos até amanhã, para eu poder pensar. Eu ia falar com o homem, né? Aí no outro dia eu cheguei lá na casa dele. Foi no outro dia. Foi difícil, mas... Porque ele é muito tímido, ele é muito tímido, muito calado, muito reservado. Aí tava o pai dela sentado na cadeira, na rede, né? Sua mãe tava também na cadeira, que eu lembro. Tava sentada na sala e assistindo televisão. Aí ela lá do lado lá, aí ela falou, e aí, você vai falar? Eu falei, claro, tem que falar, né? Aí eu falei com ele, aí ele falou, ó, Belardo. E eu pensava que ele não ia deixar eles. Não era por nada, porque assim, como que ele morava longe e era de outra cidade e tal, mas pra minha surpresa eles deixaram. Só que meu pai falou assim, é pra namorar, mas namorar bastante tempo. Ele falou, porque eu acho que na cabeça dele ele já pensou. Esperava. Como ele é de longe, ele vai levar ela pra longe. Ele falou, pra namorar não foi, mas não pode namorar bastante tempo. Falou bem assim. Então eu falei com ele, né? Assim, claro, tremendo, né? Igual o Vara Verde que fala, né? Tremendo. Seu Abelardo. Seu Abelardo. Aí ele falou assim, não, tudo bem, você vai namorar com ela? Eu deixo sim, agora não vai carregar minha filha logo não. Ele já falou logo assim, né? Que ele achava que ia ser uma coisa rápida assim. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Aí eu relaxei quando ele falou que podia, aí eu já sentei no sofá, já senti dono da casa, brincadeira, mas eu fiquei mais tranquilo, né? E ali começou a nossa relação, aí teve... Mas aí a gente passou pouco tempo, eu acho que foi pouco tempo, a gente passou 2 anos e meio. Namoro, noivou, a gente namorou 1 ano, com 1 ano também eu pedi noivado, meu pai quase infartou. Foi a mesma coisa, quando ele veio de férias,
Olha só, a gente namorou, naquela época, a gente conversava... Mas eu não disse a você que demorasse, não é? E naquela época não tinha telefone, era a época de Orkut Tinha aquele plano e da TIM. MSN, Isso, da TIM, que a gente conversava pelo MSN, e TIM, aquela promoção de 40 minutos da TIM. Que a gente ligava os 40 minutos, conversava, depois acabava, aí ligava de novo, conversava mais 40 minutos, era conversa que não acabava. Passamos um ano assim, quando ele veio de férias, ele me pediu em noivado, aí meu pai quase infartou, porque ele falou, como assim? Já? Eu falei que você que era para demorar um pouco, você foi muito rápido. Aí eu vi que ele ficou preocupado, ele falou, cara, não foi amor? Ele falou assim, tá muito recente. Aí ele, não, mas eu já conversei com a Adriana, é isso que a gente quer e tal. Aí ele disse, então você vai fazer a casa aqui, eu dou a terra, eu dou o terreno, vocês constroem. Nesse meio tempo você foi pra Vitória? Aí ele ficou doido, ele falou, não, tá muito cedo. Aí ele falou, não, seu Abelardo, eu vou começar a fazer a casa lá. Eu vou levar ela pra lá. Aí ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado porque ele não queria. Queria você perto. Me queria perto, porque a gente era muito ligado. Pai, ele ia pra feira, na sexta-feira, toda sexta-feira ele ia pra feira levar queijo. Eu passava as camisas dele, tudinho. Eu já deixava a camisa com a cadernetinha, o lápis já pronto, penduradinho, gomadinho, porque no outro dia ele tomava o banho dele, pegava a camisa e vestia e ia embora. E mãe era muito dependente dele, tipo, fazer feira, essas coisas, eu ajudava muito nessas coisas aí a ele. E assim, a gente era muito ligado, muito próximo. Aí ele falou, não, tá cedo demais, aí, entendeu? Não é isso que a gente quer. Aí, fazer o quê, né? Eu vi que você é uma pessoa boa, eu vou aceitar. Aí nesse meio tempo, quando a gente noivou, eu fui lá, quando tinha nasci, conheci o resto da família, porque eu conhecia só alguns. Aí conheci o restante todo, passei um tempo lá, minha tia, e depois a gente veio. Aí noivamos, passamos 1 ano e meio. Quando deu 1 ano e meio, que fez 2 anos e meio certinho, aí a gente casou, aqui na Barra de Santana. E o casamento é uma história... As fotos daqui a pouco vai aparecer ali. Onde é que tava... Tá faltando uma pessoa, e onde é que tava Suero nessa história aí, hein? A favor ou contra... simpaticíssimo com o cunhado ou um pouco resistente. Como é que foi essa questão de Assuero? Eu sou suspeito de falar que eu não, mas eu acho que ele estava bem tranquilo. Eu acho que ele estava bem, assim, me recebeu muito bem, ele aceitou, nunca foi contra nada o nosso namoro. Então, assim, foi uma coisa bem certa, uma escolha que a gente fizemos na época, que foi uma escolha certa. Parece que já estava nos planos de Deus acontecer tipo aquilo assim, dali. Quando a gente começou a namorar, eu lembro como hoje. A primeira vez que ele falou com meu pai que queria namorar comigo, meu pai deixou, porque eu pensava que meu pai e minha mãe não iam deixar, e eles deixaram. Eu falei assim, Senhor, se for ele mesmo que tiver que ser meu esposo, que o Senhor me prometeu, porque Deus usou uma pessoa e falou comigo que eu ia casar com um rapaz de longe, falou a estatura dele, o jeito, foi, olha, você vai casar, Deus vai te mandar um esposo de 1,70 m mais ou menos, olhos claros, e ele vai vir de longe, e ele vai te levar para longe, para morar em outro estado. Falou bem assim, na igreja. E isso passou tempo. Nem pensava em Nathaniel ainda. Não. Passou tempo e eu tinha me esquecido. Quando ele veio e que tudo veio assim, que eu lembrei, eu falei, Deus, será que é ele? Porque eu falei assim com Deus, eu digo, Senhor, eu não quero mais namorar por namorar, eu quero casar, eu quero um homem. Eu falei bem assim com Deus. Eu quero um homem que seja fiel a ti e depois a mim. E que o Senhor me mande. Que eu não quero uma pessoa irresponsável. E quando ele veio, meu pai aceitou, e eu disse, Senhor, se for ele, que o Senhor me mostre, que o Senhor me fale e que o Senhor haja na vida dele. Porque a gente já era amigo, já se conhecia e tal, mas aí a gente começou a namorar e foi um vínculo muito forte que a gente teve, a gente já conversava muito, mas depois que a gente começou a namorar, a gente conversava mais ainda. E assim, ele era uma pessoa assim, que ele pode dizer como que ele era, ele vai falar. Posso falar? Então, tudo que a Adriana tá falando é verdade, né? Não tem nada que ela tá inventando aí. E assim, depois do nosso que nós conhecemos, que começamos a namorar, e ela botou isso aí diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus estava no controle. Aí eu fui mudando meus hábitos lá no Espírito Santo.
Eu não ela pedi para bem ele fazer longe, nada. mas antes eu gostava muito de sair, Deus começou a trabalhar na sua vida. na minha vida automaticamente, porque antes eu saía, estava trabalhando na farmácia, acabou o expediente, 8 horas da noite até 8, eu tinha um carro, pegava meu carro, saía, ligava para os amigos, saía, chegava em casa tarde da noite. Minha mãe me ligava. Ele não bebia. Eu não bebia, certo, mas eu gostava de sair para as festas, para namorar, para ficar, namorar, aí ficar. eu gostava de ficar com aqui, outro ali, e automaticamente depois que eu conheci a Adriana, que ela entrou assim na minha vida assim, eu parei com isso do nada, assim, não dá para explicar. Do nada como não, foi coração. Eu falei, se for ele, eu não pedi nada a ele. Eu falei, porque é muito distante, é 2.000 quilômetros daqui para lá. Eu falei assim, Senhor, se for ele, o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me revelar, eu não vou pedir nada. Eu não falei com ele, eu não quero que você saia, eu quero que você pare de sair, eu quero que você pare com suas amizades. Eu não falei nada, Deus é testemunha e ele também. Nada, só orei, Senhor, tu vai, se for ele, o Senhor vai moldar. Aí a minha mãe falou bem assim, Adriana, o que você fez com meu filho? Bem assim, ligou para ela, não fiz nada. Ele agora não sai mais, vem do serviço para casa, tá na dele. Se filmou, porque ele ia para a igreja. Detalhe, ele ia para a igreja, frequentava, mas ele gostava de ir para o mundão também. Gostava. Nessa época ele mudou muito, porque o Senhor assim transformou ele. Ele se firmou na igreja e parou de sair. Do nada eu mudei, né? O Senhor fez a mudança na minha vida. E mãe foi... Essa mudança foi para melhor. Com certeza. Eu não estou arrependido dessa mudança. Isso é que é importante, né? Mas importante é isso aí. E graças a Deus estamos aí hoje na batalha, no casamento, dia a dia, mas estou muito feliz. Aí quando eu falei isso, que ia casar, que meu pai falou, não, eu vou fazer, aí meu irmão falou, eu também vou. Porque ele já namorava com Carla na época, já estava noivo, e fala, eu vou aproveitar um ensejo e casar junto. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque imagina, 2 casamentos num dia só, e a gente casou no mesmo dia, no civil, dia 15 de dezembro de 2010. Então, vocês comemoram o aniversário de casamento Sim, no mesmo dia? No mesmo dia. Dia 15 é bem singular isso, de dezembro de 2010, a gente casou no civil, eu e Etaniel e Carla e Assuero. E dia 18 de dezembro de 2010 casamos na igreja aqui em Barra de Santana. E no dia choveu. Que nunca mais tinha chovido, deu chuva. Eu digo, meu Deus do céu, tudo aconteceu nesse dia. Mas tipo assim, ele falou, não, eu quero casar também. Aí resumindo, tipo, da nossa foi 300 convidados. Porque teve a família de Carla, a do meu marido, e veio uma van. Foram 3 famílias, né? Foi a minha e do meu irmão, que a de Carla e a de Taniel. E a de Taniel veio uma van. Nós fizemos uma frota de Vila Velha, os carros e a van. Veio os carros e veio a van. O pessoal de Vila Velha veio pra cá. Veio. A mãe, os irmãos, os sobrinhos, um monte de gente. 4 carros e uma van na época. Com alegria, assim. Foi Chegou aqui, o pessoal de Vila Velha invadiu Barra de Santana.